Olá, eu sou Maurício Quino e este é o podcast da Gayblog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. Mas nesse caso da questão, né, de você trazer fazer um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas e se sentia orgulhosas de poder mostrar que o lugar que eu construí era um lugar que não tinha nada a ver com que a imagem ou a imagem que as pessoas tinham do gueto, que era talvez algo que fosse menosprezado, né, ou que não fosse tão valorizado. Então, com a construção da The Week, que foi feita ao longo dos anos, a gente criou um ambiente seguro, acolhedor, bonito, né, apresentável, e que todos tinham orgulho de falar, olha, quero levar minha mãe, quero levar meus amigos héteros para conhecer, porque, nossa, esse é o meu lugar, olha o lugar que eu frequento. Ele é formado em administração hoteleira e pós-graduado em marketing. Foi executivo de uma rede internacional de hotéis antes de criar o grupo The Week, empresa do setor de entretenimento e eventos. Foi também relações públicas da São Paulo Fashion Week e publisher do Universo AA. No ano de 2006, foi condecorado com o título de cidadão paulistano pela Câmara Municipal de Vereadores da cidade de São Paulo. Com o passar dos anos, consolidou-se como uma das vozes mais ativas da comunidade LGBTQIA+, e também foi diretor de cultura da Câmara de Comércio de Turismo LGBT do Brasil. O convidado deste episódio é o André Almada. Gayblog, entretenimento e empoderamento. André, muito obrigado pela sua presença, um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Também contamos com a presença ilustre do nosso editor-chefe, Vinícius Yamada. Olá, Vini. Olá, leitores. Olá, Maurício. Obrigado, André. Para começar nossa entrevista, como a gente sempre faz com nossos convidados, gostaria que você falasse os seus pronomes e se autodescrevesse. Ele, dele. Bom, eu tenho 1,73, 78 quilos... sou mestiço de italiano, português, deve ter árabe também no meio, porque Almada vem de Almadan, né? Italiano, tenho a pele amarela, tenho os olhos levemente puxados, tô vestindo uma camiseta preta, como sempre, uma calça azul marinho jeans e vestindo um mocassim azul. Poderia nos falar a sua formação e trajetória profissionais? Eu sou formado em administração hoteleira pelo Senac, trabalhei durante 7 anos na área e cheguei a morar na Venezuela pela cadeia Hilton, que me transferiram para lá como gerente de alimentos e bebidas. Depois eu vi que eu acho que não era esse caminho que eu buscava e decidi voltar para o Brasil e comecei a trabalhar, assisti um amigo meu, César Semensato, uma figura muito emblemática da noite dos anos 90 até 2000, e que trabalhava com assessoria de imprensa com ele, e na época, junto com das classes emblemáticas, era Columbia, Love, Ursa Maior, Nation, enfim, foram várias casas da década de 90, e aí depois eu recebi um convite do Paulo Borges para poder coordenar o departamento de PR internacional do São Paulo Fashion Week, porque ele estava... na verdade, eu peguei o último Morumbi Fashion, que eu fui chamado para ciceronear a diretora de moda do The Sunday Times, Isabella Blow, uma figura também muito, né, conhecida e que infelizmente faleceu. E então eu peguei o último Morumbi Fashion, depois eu trabalhei mais 2 anos com o São Paulo Fashion Week, e a partir daí comecei a promover algumas noites no antigo extinto Ultra Lounge, uma casa incrível, e que foi ali que eu percebi qual era o meu papel. Não só como promoter, mas como ter um propósito, porque eu acho que na vida é difícil a gente achar um propósito, né? Tem pessoas que passam a vida inteira e não acham o propósito de vida. E naquele momento eu consegui enxergar, depois de alguns anos trabalhando ali incansavelmente, todos os finais de semana, eu encontrei que ali eu tinha algo mais que eu poderia agregar à nossa comunidade. Foi ali que despertou né, o interesse e essa dedicação até hoje, né, de promover entretenimento, de fazer eventos, enfim, até mesmo um pouco do meu ativismo hoje vem daí, porque eu acho que todo ser humano deve ter um propósito na vida, porque senão a vida fica muito sem sentido.
E quais são as suas origens? De onde vem André Almada? Na verdade, não é André Almada só. É André Luiz Ruggeri Iwamoto Almada. Então, Ruggeri, eu tenho a cidadania italiana, que eu consegui a partir do meu pai. Iwamoto, da minha mãe, japonesa. Almada, do meu pai, de origem portuguesa, mas que, né, Portugal sofreu muita influência dos mouros, então provavelmente tem a origem um pouco aí dos mouros, dos árabes, que a Almada vem de Almadan, que significa mina de ouro. Como foi desbravar um setor que, na época, ainda se usava a sigla GLS? Para quem não sabe, GLS era gays, lésbicas e simpatizantes. E claro que havia muito mais preconceito do que hoje. Como foi desbravar esse período? Olha, foi um período que ainda tinha muita resistência, né, em relação à questão das siglas, né, do gay, do lésbica. Era uma época dos anos 90, porque eu cheguei em São Paulo em dezembro de 89, com 17 para 18 anos, para exatamente poder estudar hotelaria. Então, eu consegui, né, e eu me sinto muito afortunado de ter conseguido viver uma época muito diferente da época que a gente vive hoje, em que a noite era realmente tinha seus personagens, tinha um encanto diferente, que era o underground, que tinha seus atores da noite, né, seus personagens, e que hoje é tão pulverizado nas mídias sociais. Então eu me lembro ainda quando ainda havia a Folha de São Paulo, o Caderno 2 e a Ilustrada, que a gente esperava chegar sexta-feira para poder ver a Folha Ilustrada da Érica Palomino, e quem seria ali o próximo a ser endeusado ou não endeusado, né? Poderia ser o contrário, o que seria de tendência, quais os DJs do momento, que ali era que ditava a noite no momento. Então, isso era muito interessante, existia um frisson em cima de tudo isso. Hoje, com as mídias sociais, está uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, mais pulverizada, descentralizada, e então todo mundo é alguma coisa hoje. Basta você ter alguns milhares de seguidores para que você vira hoje um influencer, né? E antigamente não. Existiam os veículos, né? Como existia a própria Cris Mello no JT, tinha a Joyce Pascovitch, depois aí foi com a Mônica Bergamo, a gente pegou essa fase e continua até hoje, né? Tinha o Sérgio Job, tinha a revista On Speed, do Jorge Morabito, do Gutierrez, mas naquela época tinha um gosto diferente. A gente tinha vontade de sair na noite, era uma época muito, muito boa, né? Você lembra de alguns nomes dessa época? E eu lembro que era uma ferversão que acontecia em São Paulo, que era alternativa underground, mas ao mesmo tempo já estava um pouco mainstream. Então acho que você desbravou. A questão da sigla GLS na época, talvez foi porque todo mundo gostaria de ir para uma boate gay, para se divertir, porque sempre as boates gays eram sempre mais divertidas e mais interessantes, cheio de personagens, e mesmo para os héteros, né? E por isso que talvez se institucionalizou a simpatizante, a letra S, porque você era cool, talvez você ser um simpatizante. Não tenho preconceito, vou e curto, adoro. Tenho meu amigo que é cabeleireiro, eu vou com ele, ou meu amigo é gay, eu vou também com ele. E lá eu pego mulher, eu sempre encontro, mas era essa sigla dos simpatizantes, e que hoje essa sigla, ela, né, hoje são tantas outras letras que mudou muito. E a gente também tem que considerar tantas outras siglas, né, que hoje a gente não pode fechar os olhos para elas, que na verdade essas outras siglas eram tão ignoradas, e que hoje é que a gente não pode ignorar todas elas, porque todas são importantes. Mas nessa época foi muito esforço, muito trabalho. Eu me lembro que na época não existia mídias sociais, na verdade era flyers impressos, então toda semana eu tinha que imprimir os flyers. Eu me lembro que eu tinha que os flyers chegavam, mais de 2.000 flyers, e eu colocava em 2.000 envelopes e colocava no meu mailing. Na época eu escrevia o nome das pessoas, porque não existia rede social pra gente encontrá-las. Então eu tinha que pegar e fazer assim, qual a maneira que eu posso fazer para pegar o telefone dela e o e-mail. Eu pegava um papelzinho de guardanapo, falava, vem aqui no balcão do bar e empresta a caneta, e anotava, e depois chegava em casa e transcrevia
esses endereços e mandava por e-mail, porque a gente mandava as correspondências por e-mail, né? As informações. Então, era o e-mail naquele momento. Depois começou a ficar tão grande o número de papel, de guardanapo no meu bolso, que eu tive que achar uma outra forma de poder coletar esses dados. O que eu fiz? Comprei um gravadorzinho, que eu tenho até hoje guardado, e aí eu gravava, falava assim, qual que é seu e-mail, qual que é seu telefone, seu nome, e gravava. Aí quando eu chegava em casa, eu ouvia e transcrevia para o papel e passava para o meu mail. Então, o meu mail foi feito assim, e é assim que eu conseguia ter acesso e me comunicar com as pessoas para convidar para os eventos. E graças a Deus a tecnologia veio para ajudar, e aí veio o Orkut, depois veio o Facebook, agora o Instagram, então ficou muito mais fácil, mas ao mesmo tempo fica uma coisa muito impessoal, porque antigamente a gente era muito mais pessoal essa relação. Apesar que eu não perdi muito dessa questão, né, do real do virtual, porque as pessoas que eu falo no virtual, eu sempre acabo encontrando na balada no real. Então, as pessoas até falam, nossa, você leu minha mensagem? Eu falei, lógico que eu li, você falou isso, não falou? Então, isso é muito interessante. São poucos talvez os promoters, porque eu ainda me considero um promoter, além de um produtor, empresário, ainda sou um promoter. Até hoje, eu ainda, à noite, no dia seguinte, eu pego o telefone, e-mail, ainda faço meu mailing. Então, quer dizer, esse contato com as pessoas faz muita diferença. E você estar presente nos seus eventos também faz muita diferença, porque não é simplesmente abrir. O lugar, ele tem que ter a tua cara, ele tem que ter a tua alma, ele tem que ter o teu olhar, tem que ter a tua autocrítica, né? Você vê se a luz tá boa, se não tá, se o som tá alto, se não tá, o que tá funcionando ou não tá funcionando. Você, além de trazer ao holofote a causa LGBTQIA+, gerou muitos empregos e movimentou uma cena que crescia e começava a se orgulhar de si mesma, né? E muito se atribui a você a retirada das pessoas LGBTQIAP+, do gueto. Como você lida com essa responsabilidade histórica e aproveitando e fazer um retrospecto desses últimos 20, 30 anos profissionais? Eu vivi a época do underground, nos anos 90. Aliás, foi para mim um privilégio poder ter vivido tudo isso. A noite de São Paulo dos anos 90. Isso me deu uma bagagem também muito grande para depois do que se tornaria lá na frente o meu empreendimento, e me deu referências, porque eu acho que acima de tudo a gente tem que ter referências. Mas nesse caso da questão, né, de você trazer fazer um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas e se sentia orgulhosas de poder mostrar que o lugar que eu construí era um lugar que não tinha nada a ver com que a imagem ou a imagem que as pessoas tinham do gueto, que era talvez algo, né, talvez desprezível, algo que fosse menosprezado, né, ou que não fosse tão valorizado. Então, com a construção da The Week, que foi feita ao longo dos anos, a gente criou um ambiente seguro, acolhedor, bonito, né, apresentável, e que todos tinham orgulho de falar, olha, quero levar minha mãe, quero levar meus amigos héteros para conhecer, porque, nossa, esse é o meu lugar, olha o lugar que eu frequento, porque antigamente talvez as pessoas tinham vergonha de mostrar os lugares que existiam, e aí essas pessoas, elas tinham orgulho de falar, olha o lugar que eu frequento, não é qualquer lugar que eu frequento, olha a estrutura que tem aqui, né? Um investimento que foi feito. Então, era uma casa para todos. E isso foi muito importante. Eu acho que foi um divisor de águas do que era antes da The Week, depois da The Week, porque, de uma certa forma, se profissionalizou a noite gay, né, do Brasil, porque daí a The Week foi um modelo para muitas outras casas, para outros empresários, pessoas, promoters, produtores que se inspiraram no modelo The Week para abrir os seus negócios em outros estados, outras cidades, e o que é hoje em termos de evento, de festa, a The Week realmente foi uma grande referência para todos eles e continua sendo até hoje. Então, acredito que a importância de ter aberto um negócio como a The Week realmente valorizou toda a comunidade, né, que frequentava o lugar, de uma certa forma desmistificou,
né, mitigou um pouco aquela imagem que a gente tinha, né, talvez distorcida do que é a comunidade gay, que a gente sabe que as pessoas têm. Então eu acho que só agregou na questão e foi assim um exemplo para todas as outras pessoas daí das gerações futuras. Na sua opinião, como o entretenimento e eventos podem contribuir para a vida das pessoas LGBTQIA+. Bom, entretenimento é alegria, diversão, acolhimento, talvez uma fuga da realidade, né, de momentos tão difíceis. Eu acho que é isso que é entreter, você fazer as pessoas felizes, se divertirem, uma integração com outras pessoas, mas obviamente o entretenimento é um negócio. E sendo um negócio, né, não tem como você não empreender e você não gerar negócios e gerar empregos e beneficiar pessoas que estão ali dentro do seu negócio trabalhando e fazendo essa máquina girar, porque a noite, né, é uma máquina de tudo, né? É som, iluminação, é o técnico de luz, é o pessoal da limpeza, é o barman, é o pessoal do valet, é a segurança, são os caixas, enfim, são todos a produção dos shows, das apresentações. Então é uma indústria, né, de diversão, de entretenimento. Então ali você obviamente acaba empregando pessoas que dependem disso. Óbvio que a gente trabalha não só com 100% do time LGBT, mas a gente tem todos, homens, mulheres, etarismo, PCD, tem trans, tem travesti, enfim, a gente tem todas essas siglas ali fazendo parte do nosso time, trabalhando direta ou indiretamente. Então isso realmente é uma máquina que a gente não pode desconsiderar, né? Mas claro, sempre com o objetivo de trazer alegria e diversão para essas pessoas. Como você acha que o público jovem atual, LGBTQIA+, se diverte na noite? Olha, hoje é muito diverso, é muito amplo. Antigamente existia 1 ou 2 lugares para você ir. E claro, como toda a evolução, né, do mundo, as coisas vão abrindo possibilidades e a pandemia abriu novas possibilidades porque se criou outras maneiras de diversão, de entretenimento, né? Falamos muito, né, da questão, os próprios eventos clandestinos proporcionaram também outros estilos de vida, outros estilos de música, porque era o que tinha naquele momento disponível, porque os veteranos não podiam tocar pela imagem e porque não era adequado você, né, numa época de pandemia, você tocar né, porque onde se falava fica em casa, e ninguém queria levar essa culpa de você ser um responsável por disseminar ainda mais a doença que estava matando tanta gente. Mas eu acho que tudo tem um momento que tem que ter algum momento de ruptura ali para se criar um novo nicho, né? Uma nova tendência. Eu acho que isso foi criado na pandemia, mas ao mesmo tempo existe uma nova geração muito mais desinibida e que se vai criando, que ela não está preocupada, né, talvez com a sua imagem, ou preocupada que se eu vou para tal lugar. Então tem outras festas muito mais sexuais às vezes, então que as pessoas hoje viram festas mais cult, mais moderninhas. E nosso meio realmente é muito diverso, né? Então nós temos dentro do universo gay várias siglas, né? Então tem produtos para todos, e mesmo dentro do público que eu atuo, também foram criados outros produtos também diferentes, mas que as pessoas estão predispostas a ir lá e vivenciar, experimentar essas novas experiências, né? Então, o que a gente tem que fazer é conviver com essa variedade de opções e continuar fazendo o nosso trabalho e não perder muito foco, mas claro que fazendo adequações, mas está muito antenado do que as pessoas estão
buscando para a gente também não ficar desatualizado. Qual o segredo para se manter tantos anos num ramo tão dinâmico e competitivo como é o do entretenimento e lazer? Eu acho que você tem que estar muito antenado com com o movimento, com os movimentos. O movimento do público, o movimento da sociedade, o movimento da tendência, onde está indo esse público, o que ele está ouvindo, o que ele está consumindo, qual o comportamento dele. Então, por isso que eu falo que é muito importante você estar presente todos, e eu faço questão de estar todos os sábados, seja aqui em São Paulo, seja no Rio de Janeiro. É importante estar lá para exatamente você perceber esse movimento, quem são as pessoas que estão consumindo o seu produto, qual música que ela quer ouvir, se está tocando um DJ que não está agradando, mas então quem seria aquele DJ? Então a gente tem que estar se perguntando e se questionando o tempo todo. O que não pode é você abrir uma casa e achar que está tudo bem e ficar lá no escritório vendo pela TV o que está acontecendo, né, pelas câmeras. Não, você tem que estar lá, você tem que falar com todo mundo, você tem que pedir opinião, quem que eu diria que você gostaria de ouvir, a música tá legal, não tá boa. Eu acho que é isso que faz a diferença, e é isso que faz a gente continuar no mercado, se atualizado e estar no mercado presente e empreendendo e continuando ainda fazendo a diferença no mercado. Agora, sobre as suas parcerias socioambientais como Greenpeace e Unides, né? Na sua opinião, qual a importância da conscientização das pessoas e também das ações em prol dessas causas? Todos os meus eventos, eu acho que da mesma forma como eu disse para você que a gente tem que ter referenciais na vida, como a gente tem que ter referências na cultura, que seja num filme, num livro, né, num espetáculo, seja de dança ou teatral, musical, qualquer que seja ele, a gente também tem que usar o palco que nós temos, aproveitar essa oportunidade, obviamente, fazer da forma correta, porque é muito tênue você não politizar, né, mas fazer uma coisa que conscientize sem politizar. Então, eu sempre usei o meu palco, para trazer uma causa que conscientize. Por exemplo, no aniversário de 15 anos da The Week que eu fiz no Interlagos, eu trouxe o tema que estava muito latente na época, que era o desmatamento da Amazônia, e o tema todo foi em cima, né, dos animais, da fauna, da flora, e obviamente eu tinha que ter o respaldo da chancela de um órgão que chancelasse essa questão ambiental. Então eu fui atrás do Greenpeace, e consegui fazer com ele essa parceria e ter a presença dele, a chancela do Greenpeace, fazendo a sua ação lá dentro do evento. Então, da mesma forma, tantos outros eventos que a gente tenta trazer para nós. Por exemplo, eu fiz eventos no início da The Week, eu não queria rotular muito, dar rótulos, porque todos eram bem-vindos, né? Mas chega uma hora que a gente tem que se posicionar. É uma casa gay, então não tem por que não falar. É uma casa gay, não é uma casa para todos. É uma casa para todos, sim, mas é uma casa gay. Então a gente tem que se posicionar. Então eu quis colocar ali drags, e pus travesti, eu pus um japonês, pus um preto, pus um branco, pus uma mulher mais velha, pus uma menina, uma lésbica. E eu acho que isso foi inclusive um flyer que eu fiz que tinha todos essas letras do alfabeto, né, da LGBT, estavam ali presentes. Foi a partir dali que começou-se as pessoas, na verdade, se sentirem um pouco mais confortáveis de frequentar a The Week, porque até então ela tinha esse estigma do seu padrão. Era só Barbie, bicha malhada e padrão, né? E muito pelo contrário, eu quis que isso fosse quebrado, porque eu não podia conviver com uma casa que fosse considerada como padrão, porque nós não somos isso, e nunca preguei isso. Mas obviamente ela nasceu em cima, né, desse público mais padrão. E hoje a minha casa, ela é para todos mesmo, entendeu? Ela é para todos da sigla LGBTQIA+, e héteros também, então são todos bem-vindos, e não quero essa coisa de padrão,
entendeu? Ali é uma casa de que acolhe a todos e que você traz único, que o objetivo principal é trazer ali a diversão e que as pessoas sejam felizes. André, com a vinda da pandemia, houve o fechamento da The Week e você tem algum projeto, alguma perspectiva, alguma ideia para o futuro? Bom, meu próximo projeto é de aposentadoria. Eu com 51 anos, a pandemia realmente foi um momento muito, muito triste, né? Mas que, claro, quando a gente ama o que faz, a gente não tem, e a gente sabe o que está fazendo, a gente não tem mesmo, não tem medo de se arriscar novamente, de trabalhar, mas os meus planos agora continuar fazendo o que eu sempre fiz, voltar com os grandes eventos que eu sempre fiz, talvez agora começar a levar a marca da High Club agora para outros lugares, tanto é que eu fui convidado agora para participar do Pride de Madrid, da Wii, tem uma festa para acontecer, então me chamaram para fazer o baile da japonesa no Palais de Tóquio em Paris, e continuar levando a marca pelo Brasil afora, como eu fazia com a The Week, e levando, né, essa entretenimento, alegria para as pessoas, que esse é o meu propósito. Enquanto eu puder, o meu propósito, a minha missão é levar esse entretenimento, porque o que eu ouço tanto das pessoas é que, André, muito obrigado por você fazer isso pra gente, um lugar que acolhe a gente, que a gente se sente bem. Muito obrigado por você apostar, não deixar a gente abandonado, né? Então eu decidi abrir a High Club. Claro que não é fácil achar um lugar em São Paulo que tenha o tamanho adequado, mas com a casa eu pude, com a experiência durante 15 anos com a The Week, eu pude melhorar e fazer uma estrutura muito melhor, mais organizada em termos de logística, né, de tudo em geral. E eu criei a High, coisa que muitas pessoas talvez duvidaram, porque realmente a The Week foi uma casa muito emblemática, né? E que marcou muito. Então a dúvida das pessoas era: será que o André vai conseguir, será que a japonesa vai conseguir fazer uma outra casa que consiga substituir a The Week? Foi com um desafio e realmente eu consegui, graças a Deus, construir um lugar melhor que a The Week. Então, hoje, as pessoas vão lá e falam assim: nossa, me lembra muito a The Week. Isso realmente, e você vê espaços ali, você fala: nossa, parece que eu estou na The Week. E é um espaço que realmente muito melhor em termos de estrutura, porque, como eu falei, a The Week ela foi construída a partir de um espaço. Esse espaço foi construído planejadamente, mas embasado nas experiências anteriores do que funcionava e do que não funcionava. Então, hoje meu projeto é dar continuidade à High, que é um bebê ainda, vai fazer 2 anos agora, em setembro, então tem muita coisa ainda para ser feita, para melhorar ainda mais, mas a ideia é continuar com o projeto, deixar ele cada vez melhor, mais redondinho, e a partir daí pensar em novos projetos, não só projetos na área de entretenimentos, mas também com outros projetos sociais que eu tenho em mente. Isso realmente que me move, é o que me dá o tesão de continuar fazendo, e não deixar e não desapontar essas pessoas que precisam de um lugar, um ponto de encontro, um ponto de referência, que elas possam se sentir elas mesmas e poder ser feliz, porque muitas pessoas, elas, na verdade, às vezes o hall de amizade dos amigos foram todos criados ali dentro da boate, né? E muitos se casaram, também muitos se desquitaram. Até pretendo um dia escrever um livro, quem sabe um dia até fica aqui, talvez para quem se interessar, fazer uma série contando, um documentário falando de tudo isso, dessas experiências desde a época quando começou lá no Ultra Lounge, e falar de tudo isso, essa vivência nesses 30 anos, talvez, aí de noite. E acho que além de acolhimento, você trouxe isso do orgulho, né? Das pessoas se sentirem felizes e orgulhosas de serem o que eram. Não, eu acho que, principal, as pessoas sentem orgulho, mas mais do que isso, elas se sentem felizes de fazer
parte disso. Elas se sentem, é muito gostoso de ver, elas se sentem parte da construção daquilo. Então elas vêm, dão opinião, falam, nossa, aquilo lá não tá bom, olha, alguém quebrou isso, alguém fez aquilo, nossa, André, você precisa fazer isso, por que você não faz aquilo? Então esses inputs que a gente vai recebendo, essas informações que a gente vai recebendo das pessoas, eu já mudei muita coisa em layout e tudo. Por quê? Porque vem esse feedback das pessoas e você fala assim, não é mesmo que eu nunca tinha pensado? É verdade. Então as pessoas, elas têm um papel fundamental nessa construção, e o mais importante é saber que a opinião dela vale, o que a opinião dela serviu para alguma coisa. E é muito legal que quando você ouve a pessoa e de repente a pessoa volta no lugar e fala assim, nossa, André, você me ouviu, você fez, nossa, aquilo que eu te falei você fez, você é danado, né? Então é muito legal isso. Então é isso que faz a diferença. André, muito obrigado pela nossa conversa e sua presença. Imagina, eu que agradeço. Por mim ficaria aqui mais uma hora inteira, 2 horas falando, porque tem tanta história para contar. Pode me chamar para fazer um outro episódio, tá? Obrigado, Vini, mais uma vez pela sua presença. Sou eu que agradeço, Maurício. Obrigado, André, pela sua presença. Te vejo na pista, né? Você acabou de ouvir o podcast do Gayblog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. O Gayblog tem apoio da Scruff e o nosso editor-chefe é o Vinícius Yamada. Este episódio conta com a edição de som de Daniel Bayer e foi gravado nos estúdios da agência de podcast. Eu sou Maurício Quino e nos vemos no próximo episódio. Até lá!